Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de hoje. Vamos falar sobre autovalores e autovetores. Vamos começar com uma situação, um problema que vai nos ajudar a entender os conceitos de autovalores e autovetores. Pois bem, uma siderúrgica possui 3 alto-fornos responsáveis pela produção de ferro-gusa. Cada alto-forno opera em 3 níveis, baixo, médio e alto, tendo valores intermediários entre esses níveis, sendo cada nível o consumo em megawatts-hora de energia elétrica, conforme tabela abaixo. Bem, essa tabela aqui dos altos fornos, dos outros fornos A1, A2 e A3, mostra o consumo em megawatts-hora de energia elétrica dessa fábrica. Ou melhor, dessa siderúrgica. Após um estudo, observou-se que, para garantir uma melhor movimentação do ferro produzido dentro da siderúrgica, aconselha-se que os níveis de energia sejam ajustados em valores proporcionais a cada alto-forno, sendo os seguintes ajustes. Bem, os ajustes para os altos fornos, o A1, A2 e A3, seria 1/3 para o alto forno 1, 2/3 para o alto forno 2 e o alto forno 3, como é 1, continua os mesmos valores. Assim, por comodidade, façamos o seguinte. Vamos chamar a matriz A com esses valores, que representa a quantidade de energia gasta de megawatts-hora de energia elétrica dessa siderúrgica. Bom, A está aqui. E esse vetor V transposto, vamos entender por que seria transposto, seria um vetor que representa os ajustes necessários nesses níveis de energia aqui para que a empresa tenha um bom ajuste da movimentação do ferro-gusa dentro dessa siderúrgica. Bom, logo, aplicando o álgebra de matriz que vocês já viram, a gente vai fazer o quê? A vezes V, ou seja, a matriz A, essa matriz A, e o vetor V. O transposto, por quê? Porque eu preciso do vetor coluna, não do vetor linha. Por isso que é transposto. Se eu executar a álgebra matricial aqui, eu tenho esse resultado, ou seja, A vezes V me dá 3,66 para o nível baixo de consumo de megawatts-hora, 7,33 megawatts-hora para o nível médio e 11 megawatts-hora de consumo de energia. Tá, e daí isso é comum, tá? Não tem nada demais, realmente não tem nada demais. Mas vamos ver uma seguinte situação, muito interessante. Vamos pegar um escalar, 11, não é qualquer escalar, nesse caso é 11. Se eu multiplicar esse escalar, que é igual a 11, por V, eu tenho essa matriz, que é o mesmo resultado da multiplicação de A por V. E isso é um resultado muito interessante. Por quê? Porque a matriz A, nessa situação aqui, está se comportando como se fosse um lambda. Então, essa matriz A está se comportando como se fosse um escalar. Ora, isso é algo muito importante e interessante. Por quê? Porque aqui estamos vendo um padrão, uma matriz se comportando como um número. Bom, é isso que é interessante. Bom, como vocês já sabem, a matemática busca estudar e analisar os padrões. Através dos padrões que a gente consegue estabelecer ideias e novos conceitos no qual podemos trabalhar neles e desenvolver novos conhecimentos. Bom, e aí? Aí, como a matriz A está se comportando como um escalar, nessa situação, podemos dizer que AV é igual a lambda V. Interessante. Então, é um padrão? Sim, é um padrão. Isso se repete em outras situações, se repete em muitas situações. Esse raciocínio aqui agora vai nos ajudar a poder formular novos conceitos. Esse padrão encontrado nessa relação dessas de A por V
vai ser útil nas definições seguintes. Vejamos a definição seguinte. Se A for uma matriz quadrada de ordem n por n, então o vetor V em Rn é denominado autovetor de A. Se AV for um múltiplo escalar de V, isto é, AV é igual a lambda V, com algum escalar lambda. O escalar lambda é denominado o alto valor de A, e dizemos que V é um autovetor associado a lambda. Com isso, conseguimos estabelecer uma definição matemática para esse padrão que encontramos nessa situação problema inicial, no qual começamos a falar sobre autovalores e autovetores. E vocês verão mais à frente como esse padrão é importante nas ciências exatas. Essa definição vai dar uma grande contribuição para o pensamento matemático. Através desse padrão aqui, vamos poder tirar muita informação de muitos dados. Através desse padrão encontrado, poderemos estabelecer muitas relações matemáticas importantes em todas as ciências. Bom, continuemos. Os autovalores também são chamados de valores próprios ou valores característicos. Os autovetores também são chamados de vetores próprios ou vetores característicos. O vetor V igual a zero sempre satisfaz a equação AV é igual a lambda V, para qualquer valor de lambda. No entanto, o autovetor é sempre o vetor não nulo. Realmente, se eu multiplicar A vezes zero, vai ser zero. Por quê? Porque o vetor V foi dito que é igual a zero, mas isso não nos interessa. Por que não nos interessa um vetor nulo? Ora, veja bem, nessa situação problema que iniciamos no nosso estudo, foi necessário que esse vetor V tivesse algum valor. Olha, por que foi necessário que tivesse algum valor? Porque se fosse o valor zerado aqui, não me interessa nada, resultado nenhum. Porque todos os valores de resposta aqui seria zero. E nessa situação problema, valor zero não é interessante. Então, a situação que possa ser interessante, então, a busca por vetores não nulos é o que vai nos guiar. Voltemos às explicações seguintes. Tá. Vamos ver como é que se comporta geometricamente os autovalores e os autovetores. Bem, como vocês já estudaram, esse vetor V, se for multiplicado por um escalar, eu vou ter como resultado esse vetor. Então, se for uma matriz, imagina uma matriz. Se eu multiplicar a matriz A por V, é a mesma coisa que fosse lambda V, correto? Não é isso? Então, se eu multiplicar esse vetor V por um escalar, me resulta nesse vetor grande aqui. Todo esse vetor. Tá? Isso é a mesma coisa que eu multiplicar a matriz A por V. É correto? É. Por quê? Veja bem, ó. Nessa situação problema que trabalhamos, a gente não percebeu que essa matriz A está se comportando como número? Logo, geometricamente, eu vou ter o mesmo comportamento. Porque quando trabalhamos com a matriz A e ela estava se comportando como número nesse exemplo aqui, vimos que AV é a mesma coisa que lambda V. Logo, geometricamente, a matriz A é igual a V. Isso para lambda maior que zero. Logo, eu estou aumentando o módulo do vetor. Esse comprimento do vetor. Agora, se lambda estiver entre 0 e 1, eu estou diminuindo o vetor. Olha o que acontece. Ele vinha até aqui. Agora eu estou diminuindo ele. Por quê? Porque o lambda está entre 0 e 1. Agora, se lambda for menor que 0, eu vou fazer uma rotação no vetor, como ocorreu aqui.
E isso é uma definição geométrica por autovalores e autovetores. Interessante, porque esse tipo de operações vocês já viram quando vocês estudaram vetores. O interessante agora é que uma matriz está se comportando como um número e podemos estabelecer relações matemáticas com isso. Vejamos um outro exemplo. O vetor V igual a 1, 2 é um autovetor dessa matriz A, dada por esses valores, associado a um alto valor 3, pois AV, que é essa matriz, multiplicado por esse vetor, é igual a 3 e 6, que é a mesma coisa que 3 vezes V. Será que é isso mesmo? É. Se eu multiplicar 3 por 1, por 1 e por 2, eu tenho um vetor que é o resultante. Logo, essa matriz A está se comportando como se fosse um número, que é o número 3. É algo interessante. Bom, e geometricamente? A multiplicação por ar expandiu o vetor V pelo fator 3. Veja a figura abaixo. Tá. O vetor V está aqui. Esse é o vetor V. Tá vendo? Está aqui. Quando eu apliquei a matriz A multiplicando esse vetor aqui, o que aconteceu com ele? Ele foi expandido 3 vezes. Interessante, né? Veja bem, normalmente, quando trabalhamos com vetores, quando a gente quer expandir um vetor, a gente multiplica ele por um escalar e nos dá um resultado no qual a gente expande o vetor e pronto. Ou se tiver valor menor que entre 0 e 1, a gente diminui o vetor. Se for negativo, a gente faz uma rotação. Mas fazer isso com uma matriz, isso realmente é muito interessante. E isso vai ser muito importante mais para frente. Isso aparece muito em aplicações de matrizes. Vamos ver outro exemplo. O vetor V, que é igual a 5, 2, é um vetor próprio. Isso é uma afirmação, está afirmando, da matriz A com esses valores. E o lambda 6 é um valor próprio associado, pois lambda V é igual a 6, que multiplica o vetor V, que é 30 e 12. Agora, se multiplicar a matriz A por V, vai dar o mesmo resultado. Interessante isso. Então, verifica-se que multiplicar o vetor próprio V pelo valor próprio lambda é o mesmo que multiplicá-lo pela matriz A. Isto é, AV é igual a lambda V, ou seja, AV é igual a 6V. É um resultado interessante esse. Outra afirmação. O vetor V, 2, 1 não é vetor próprio de A, pois ao multiplicar a matriz A por esse vetor aqui, eu tenho esse resultado, mas eu não consigo achar um lambda. Então, essa matriz não está se comportando como se fosse um número, porque eu não consigo achar um lambda de tal modo que multiplicado por esse vetor me dê esse resultado. Então, esse vetor V não é um vetor próprio, ou seja, um alto associado à matriz A. Então, não é qualquer vetor que é um autovetor associado à matriz. Então, os vetores precisam ter características de modo que possa associá-lo a matrizes. São padrões. Agora, vamos ver como encontrar autovalores de uma matriz. Mas isso vamos deixar para o próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.